Mais uma vez, irmão, no nome do Senhor. Amém. Peço aos irmãos novamente a abrir nossa Bíblia, livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro, amém? Glórias a Deus por isso. Quem crê que vai dar tudo certo? Se Jesus estiver na frente, está mesmo. Até o que tem para dar errado, dá certo. Mas se ele não for o nosso guia, até o que tem para dar certo, dá errado. Glórias a Deus. Texto que nós lemos, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Ele começa dizendo que disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Rei Saul, filho de Quis, era um homem que começou bem. Um homem que começou fazendo aquilo que era a vontade e obedecendo às ordens de Deus. Mas a Bíblia diz que no meio da sua trajetória, Saul ele começa a deixar o orgulho subir ao seu coração. Saul chegou ao momento de se achar mais importante do que tudo e do que todos. O poder parece que chegou ao coração de Saul, ao ponto daquele que deveria ser a pessoa a conduzir o povo na vontade de Deus, se corromper. E Deus então chegar à conclusão, e olha que Deus ele é misericordioso. Deus chegar a dizer para o profeta: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Talvez você não entenda a gravidade disso, mas imagine alguém que você ama, imagina um filho, imagina um pai, imagina uma mãe ou alguém a qual você tem uma consideração, você dobrar o seu joelho para orar pela vida dessa pessoa e Deus te responder: até quando você vai orar por essa pessoa, sendo que eu já a rejeitei? Entende a gravidade disso? Se o reino crescia militarmente, espiritualmente, e abaixo. Mas glórias a Deus, que é nesse meio que Deus ele levanta pessoas. Nós não vivemos num mundo diferente. Vivemos num mundo onde as suas ideologias conspiram contra a palavra do Senhor. Vivemos em um mundo onde os governantes da terra, tudo quanto fazem, é contra aquilo que Deus estabelece como padrão. São homens amantes de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Pessoas gananciosas, que só olham para si. E nesse cenário, Deus ele me levanta. Deus ele te levanta. Porque ainda existe uma esperança. E a palavra do Senhor então vem a Samuel. E a ordem de Deus a Samuel é: enche o teu chifre de azeite. E vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um reino. O reino foi tirado da mão de Saul. Deus já tinha outra pessoa para conduzir o seu decreto, os seus planos. Porque Deus, ele priva pela confiança, pela fidelidade, pela adoração e pelo amor às suas leis. E nós então, eu ia hoje para Vila Pouca e eu ia pensando: mas Senhor, é culto de jovens, dos jovens. E o que é que eu vou falar? Porque, irmãos, não é por falta de ler, mas às vezes dá um branco. Ainda cheguei a falar: Deus não me deu nada, Deus. Me lembra aí de alguma passagem bíblica? E eu fiquei com aquilo na mente, eu fiquei pensando: e agora? Mas hoje é um culto para jovens, não é, irmãos? O culto é para o Senhor, mas feito pelos jovens. Então, se você tem mais de 100 anos, esse culto não é para você. Se você tiver mais de 100 anos, essa palavra não é para você, amém? Porque eu sou jovem, eu não sei se você se sente assim. Eu sou jovem, glórias a Deus por isso. E ninguém vai me fazer pensar diferente. Aleluia. Mas a ordem vem para Samuel: desce até a casa de Jessé, porque eu já tenho me provido de um rei.
E o profeta Samuel, então, ele diz: mas Senhor, como eu irei? Pois ouvindo Saul, me matará. Olha o nível que Saul chegou. Se existia alguém importante em Israel, esse alguém era o profeta Samuel. Porque por mais que Deus ele colocasse Saul no trono, quando Deus queria falar, não era com Saul. Deus falava com Samuel. Samuel era o responsável para levar a mensagem a Saul. Quando Saul fosse sair à guerra, antes dele pegar uma arma, ele tinha que chegar até o profeta. É de Deus, tenho que ir. Será que Deus ele vai nos dar vitória? Mas esse mesmo profeta, que era a boca de Deus em Israel, diz a Bíblia que ele fala para Deus: Saul vai me matar. Olha o nível que chegou aquele a quem Deus constitui o rei. Saul estava de fato desviado dos caminhos do Senhor, ao ponto de, até se possível, chegar à maldade de matar um dos homens mais importantes em Israel. Porque o homem ele se corrompe. Mas eu creio que aqui hoje há jovens, aqui há pessoas que foram escolhidas por Deus, que vai manter o seu coração em integridade com Deus, que vai confiar em Deus os teus planos, os teus caminhos, e vai ser bem-aventurado. E o profeta então, ele desce até Belém. E o que é interessante é que quando ele chega em Belém, verso de número 4, ele fez, pois, Samuel que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então dos anciãos da cidade saíram ao encontro como? Tremendo. E disseram: é de paz a tua vinda? Porque para o profeta chegar lá, tinha duas coisas: ou ele levava uma grande bênção, ou trazia uma grande maldição. Mas ele não ia lá simplesmente: eu vou tomar um café na casa daquele homem ou daquela mulher. Ele só saía da sua casa, ele só saía da sua tenda para levar algo de Deus. E todos sabiam que Samuel, de fato, era um profeta do Senhor. Ao ponto dos anciãos, as pessoas mais importantes da cidade, sair tremendo: é de paz a tua vinda. Mas quando Deus manda, irmãos, até o homem mais importante em Israel, ele vem até você. Porque ele tem algo de Deus para a tua vida. Quando Deus ele dá ordem até o homem mais importante, ele vem à tua procura. Porque ele tem algo para te entregar. E a bênção que Deus ele tem para você não será passada a outra. Então Samuel ele chega até Belém e diz a Bíblia que sucedeu, verso de número 6, que entrando ele, quem que ele vê? A Eliabe. E quando Samuel ele olha para Eliabe, certamente, quem sabe na tua mente, no teu coração, esse é o ungido do Senhor. Sabe, muitas das vezes eu também não fui, eu sou jovem. Mas muitas das vezes a gente tem algo para receber de Deus, não é assim? Mas nós nos preocupamos. Eu vou começar a fazer tal curso na faculdade, mas olha, está tão difícil. Estão dizendo que daqui 2 ou 3 anos isso não vai valer mais nada. Mas eu quero me casar, não é assim? Eu quero ter um esposo, eu quero ter filho, mas o mundo está tão difícil que eu acho que não vai dar. Mas o que é que Deus colocou no teu coração? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Não é assim? Mas eu gostaria de empreender tal negócio, mas olha, está tão difícil a economia. Vai quebrar isso, vai quebrar aquilo, não vai dar certo. O que que Deus colocou no teu coração? Se Deus colocou, irmãos, é impossível não dar certo. Mas Deus tem um plano B. Deus não tem plano B, Deus tem plano A. E o plano A é infalível. Porque foi Deus quem arquitetou. Mas muitas das vezes nós nos preocupamos. E o profeta Samuel, homem de Deus, que tinha o seu contato direto com Deus, homem justo, diz a Bíblia que quando ele vê Eliabe, um soldado, um homem forte, valente, com certeza é esse.
certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus, conhecendo Samuel, o que ele diz? Não atentes para a tua aparência, para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque esse também eu tenho rejeitado. Sabe por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Muitas das vezes nós não somos assim. Deus coloca em nós, irmãos, o desejo que temos no nosso coração, quando estamos diante do Senhor, servindo a Deus. A Bíblia diz que Ele coloca em nós o querer e o efetuar. Eu não sei o sonho, eu não sei o projeto que você tem no teu coração. Se Deus colocou isso no teu coração, não fique desesperado, não fique angustiado, não olhe para a economia, não olhe para o que diz a lei, mas guarda o teu coração no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Sabe o que é interessante em meio a tudo isso? É que Davi não estava lá. A tradição diz que Davi ele era um filho bastardo. A tradição vai dizer que Davi ele não era filho da mesma mãe. E nós vemos que Davi, de fato, ele tinha um tratamento diferente. Alguns vão associar isso àquela passagem que diz que em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas não quero fazer aqui teologia naquilo que a Bíblia não diz claramente. Mas o fato é que Davi, de fato, ele era tratado de forma diferente. Davi ele não tinha o mesmo tratamento. Porque vai chegar um dos homens mais importantes de Israel na sua casa. O banquete vai ser preparado. Todos vão tomar o seu banho, todos vão ser convidados. Mas o Davi não vai participar disso. Será que seu pai esqueceu-se de Davi? Talvez, olha, o Davi não pode se assentar à mesa hoje. Por quê? Porque o profeta vai usar a mesa dele. Vai usar a cadeira dele. Eu não sei. Mas a Bíblia diz que aquele que haveria de receber a bênção não estava presente. Sabe o que Deus diz com isso? Que a minha bênção está nas mãos dele. Não interessa se você vai chegar hoje, amanhã ou depois de amanhã. Você vai chegar no momento que Deus quer que você chegue. E na hora que você chegar, vai estar lá à tua espera, porque é teu. Interessante é que esse mesmo Davi, diz a Bíblia mais adiante, que Saul era impelido por um espírito maligno. E no momento em que Saul estava ali perturbado, Davi ia lá fazer o quê? Tocar. Talvez nunca passasse na sua cabeça. O Davi, está vendo aquela coroa? Ela vai ser tua. Talvez Deus nunca permitisse ele saber daquilo, para que o coração daquele jovem não se inflamasse. Você não faz ideia, vocês não fazem ideia daquilo que Deus ele tem preparado para vocês. Você não faz ideia do que Deus ele tem guardado para você. A dificuldade que vocês vê hoje, irmãos, no passado também já houve. Eu lembro que eu tinha 7, 8 anos de idade. E o meu pai falava para mim, olha, as coisas estão difíceis. Trabalho o mês inteiro, o dinheiro não dá para nada. A criminalidade está enorme. Meu pai falava para mim, quando eu fazia alguma travessura, ele, olha, um dia você vai lembrar bem que eu te falei, bem que o meu pai falou. Porque também já era difícil naquela época. Mas, irmãos, quando Deus ele tem um plano na nossa vida, Ele nos sustenta. Glória a Deus. Ele nos guarda, Ele nos conduz a pasto verdejante. Nós não estamos entregues à própria sorte, não. Se você está aqui hoje, glorifique a Deus, é porque você tinha que estar aqui. Porque você é uma ovelha e você é conduzida por um pastor. Glorifique a Deus por isso. Davi ele não estava presente,
Davi sequer fazia ideia de como seriam os seus dias. Mas a Bíblia fala um pouquinho a respeito de Davi. Quando nós abrimos aqui os Salmos, olha que interessante, quando tudo parecia dar errado, quando tudo parecia que não ia acontecer, Davi estava lá, Salmo de número 3, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Embora a unção e a bênção fosse sobre Davi, os salmos de Davi era: ouve-me, ó Deus, quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Quando tudo parecia complicado, Davi estava dizendo, Salmo 5, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha oração. Aleluia. Esse mesmo Davi era ele quem dizia: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim. Meu Deus. Esse era o Davi. Talvez, quem sabe, como eu e você, com muitos dilemas. Por que isso acontece na minha vida? Por que a minha família é desse jeito e não é igual aquela ali do outro lado da rua? Não é assim? Por que eu tenho que passar por isso enquanto eu olho outras pessoas e não acontece isso na vida delas? Por que comigo é assim? Porque você foi escolhido. Porque Deus está te forjando. Porque a Bíblia diz que nós fomos temperados no fogo como aço. Somos purificados para que a nossa fé seja pura como ouro. E muitas das vezes nós não entendemos. Nos preocupamos, mas o que vai ser de mim? Continua apacentando as ovelhas do teu Pai. Continua obedecendo. Porque aquilo que é teu vai chegar. Glória a Deus. Mas Deus diz a Samuel: olha, eu não vejo como vê o homem. E o verso de número 8, então chamou Jessé a Abinadab: olha, se não foi esse, vai ser outro. Ele não sabia qual era o propósito ali do profeta. Mas o profeta começou a chamar os filhos, então ele vai colocar: o que é que você faria? Vamos fazer uma fila aqui, alguma bênção vai sair daqui, não é assim? Mas nós olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos. Então passa Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: também a esse eu não escolhi. Irmãos, o currículo de Eliabe era bom. O currículo de Abinadab, muito bom. O currículo de Samar também era bom. Eram pessoas, vamos dizer assim, no mercado capacitadas, diplomadas. Mas nem sempre é esse que Deus escolhe. Nem sempre é esse que atrai os olhos do Senhor. Nem sempre é esse que chama a atenção de Deus. Nem sempre é esse que, quando abre a sua boca, o louvor ele sobe como algo agradável às narinas do Senhor. Nem sempre é esse que, quando lê uma palavra, alguma vida é transformada. Porque Deus ele não olha o currículo humano, mas ele olhava o coração do homem. Naquela casa se tinha um coração bom, um coração que poderia cumprir com a vontade de Deus para aquele povo. Não era o coração daqueles jovens. Então o texto continua dizendo: então fez Jessé passar, verso 9, a Samar. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Talvez, quem sabe, Jessé dissesse: então esquece. Se não escolheu Eliabe, era para escolher Abinadab. Se não escolheu Abinadab, era para escolher Samar. E diz a Bíblia que ele passou os seus filhos todos perante o profeta. Olha como Deus ele é maravilhoso. Se Deus deixasse por conta do homem de Deus, Eliabe seria ungido. Mas Deus ele não permitiu nem que o coração do homem de Deus fosse enganado
Porque a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. É verdade. Mas aos olhos daquele que tudo vê, ninguém engana. Aos olhos daquele que tudo contempla, ninguém engana. Talvez você não se veja na condição de receber tal bênção. Quem sabe você olha para a sua trajetória lá na frente. Olha, porque eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida de chegar em tal lugar. Mas olha, sinceramente, é impossível. Não existe impossível para Deus. Aleluia. Você só tem que confiar. Você só tem que crer que fiel é aquele que prometeu. Que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando ele fala, ele cumpre. E a palavra continua dizendo, o texto continua dizendo. E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. Então ele disse: ainda falta Davi? Não. Ainda falta o menor. Será que isso não te lembra nada? Quantas das vezes você foi colocado em segundo plano? Quantas são as palavras, muitas das vezes, que nos confrontam na nossa vida? Você não serve, você não presta, você não vai, você não tem e você não pode. Mas essas pessoas se esquecem que aquele que nos escolheu, ele não abre mão de nós. Mesmo em meio à nossa fraqueza, mesmo em meio às nossas limitações, mesmo em meio às nossas dificuldades, nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos na palavra daquele que é fiel. E é isso que nos mantém crendo. É isso que nos mantém de pé. Ah, mas o médico falou que não dá, mas ele disse que dá. Ah, mas o juiz falou que não tem como, mas ele disse que tem como. Ah, mas a minha família está dizendo que eu não sou nada, eu sou o menor. Mas Deus, ele está dizendo, mas eu não vejo assim. Eu não vejo como vê o homem. Será que você pode crer nessa palavra? E diz a Bíblia que Jessé então diz: falta o menor. Olha aqui, profeta, mas se você veio escolher aqui alguém importante, eu já quero dizer, ele apacenta ovelhas. Olha, se for para ele participar dessa refeição, deixa eu te falar, ele vai vir feder. Vai vir com uma roupa rasgada. Ele não é tão importante nem vistoso como os meus filhos. Não sabe empunhar uma espada. Mas se você quiser, eu chamo. Aleluia! Samuel então diz, então manda chamar. Aleluia! Porque ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não Glória a chega. Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que Deus está dizendo? Glória a Deus! O mais importante hoje aqui é Ele. Enquanto Ele não chegar, ninguém come. Aleluia! Enquanto Ele não chegar, ninguém se assenta à mesa. Enquanto Ele não chegar, nada vai ser feito. Será que você faz ideia do que Deus ele tem preparado para você? Será que você faz ideia dos planos de Deus para a tua vida? E tudo que Deus espera de você é confiança. Tudo que Deus espera de você é fidelidade. Tudo que Deus espera de você é que você creia. Ah, mas eu não pedi, glórias a Deus por isso, porque a tua mente jamais pediria o cargo de rei. Na situação em que você vive, na situação em que Davi estava, ele poderia sonhar com tudo, mas nunca reinar sobre Israel. Glória a Deus! E glórias a Deus, que quem planeja a nossa vida é Deus. É Ele quem escolhe. Se eu perguntasse hoje aqui, talvez nenhum de vocês tivesse o sonho de ser um juiz. Mas e se esse for o plano de Deus para a tua vida? Vale a pena sonhar os sonhos de Deus, irmãos. Vale a pena viver os planos de Deus. Vale a pena confiar quando ninguém acredita na gente. Ah, mas você não serve, não. Deus disse que eu sirvo. Não me interessa o que você pensa a meu respeito.
Interessa o que Deus pensa a meu respeito. Não interessa o que você fala sobre mim. Interessa o que Deus ele diz sobre mim. Não me interessa onde você diz que eu vou chegar. Interessa onde Deus já determinou que eu vou chegar. Coloque no teu coração coisas boas. Coloque no teu coração aquilo que o Deus ele te diz. Glória a Deus. Porque o diabo ele vem para colocar, para lançar coisas que faz a gente perder a nossa esperança. Mas não pense assim. Pense que Deus tem coisas maravilhosas. A Bíblia diz que aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram e sequer chegou ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, você confiou a Ele a tua vida, então descansa, confia. Mas a Bíblia diz que então mandou chamá-lo, verso 12, e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é esse. Sabe, irmãos, era mais um dia na vida de Davi. Era mais um dia que os irmãos, quem sabe, olham para ele e sai daqui, vai para o campo, pastor. Era mais um dia que alguém falasse para ele: sai daqui que você cheira mal. Era mais um dia que, quem sabe, Davi olhasse para aquela espada: um dia eu quero ser um soldado, me ensina para você. De fato não era, por um período. Era mais um dia que Davi ia lá naquele aprisco pregar aquelas ovelhas. Segunda-feira, não é assim que a gente fala? E mais uma segunda-feira, não é. É um dia que Deus escolheu para te honrar. Aleluia. Era mais um dia que Davi ia para o deserto com aquelas ovelhas. Minha rotina, não é assim? Essa é a minha sina. Eu nasci para isso, vou fazer o quê? Mas Davi não esperava que alguém fosse lá. Eu não sei se foi Eliabe, eu não sei se foi Abinadab, eu não sei quem é que foi, mas olha: ei, Davi, estão te chamando lá em casa. Falei: mas nunca me chamaram para um almoço. É assim. Mas ninguém nunca lembrou de mim, nem no café da tarde. Mas para quê? Tem lá um almoço, minha marmita está aqui. Olha, eu acho bom você vir, porque o homem mais importante de Israel chegou. Ele disse que ninguém vai assentar à mesa enquanto você não chega. Sabe o que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus. É a mão de Deus na minha, na tua vida. É Deus escolhendo aquele que coloca o seu coração nas coisas do Senhor. Aquele que tem um coração quebrantado, um coração limpo. Aquele que mesmo em meio às adversidades, ele não perde a sua fé. Mesmo em meio a crises, ele está dizendo: está difícil, mas o Senhor é o meu pastor. Está difícil, mas nada vai me faltar. Está difícil, mas Ele vai me guiar a pasto verdejante. Está difícil, mas Ele refrigera a minha alma. Você sabe em quem você tem crido? Então descanse. Você sabe quem te prometeu? Então confia. Porque aquilo que Deus ele tem para a tua vida, ninguém vai tirar. Amém? O Senhor ele te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.